Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, lembro que sempre depois da missa tem um pequeno catecismo. É ocasião para aqueles que não têm muito tempo durante a semana de se aplicar a leitura espiritual, de manter o contato com a doutrina revelada. Então, sobretudo para aqueles que, não tendo ocasião durante a semana, querem saber, querem manter viva querem ter a sua fé esclarecida, coisa tão necessária para nós, porque nós só podemos amar o que a gente conhece. E se a gente deixa aos pouquinhos embotar o conhecimento que a gente tem das verdades reveladas, o amor que a gente tem por elas vai diminuindo. O amor diminuindo, o demônio vem e nos cerca, como diz o Evangelho de hoje, e procura aí entrar com 7 espíritos piores do que ele. Então, Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, a partir de fatos cuja compreensão está ao alcance de todos, nos eleva pouco a pouco aos maiores mistérios da nossa fé. Hoje ele expulsa o demônio de um homem que era mudo. E o demônio tendo sido expulso, o homem começou a falar e as multidões se admiraram. De simples fatos se encerram grandes mistérios que a sequência do Evangelho hoje vai desenvolver. Um homem possesso é um homem dominado, possuído pelo demônio como escravo, é dominado por um dono cruel. Na possessão, o demônio possui o corpo apenas, e às vezes também a alma, devido ao fato dessa alma, às vezes estar em pecado mortal. Mas a possessão em si mesma se refere ao corpo. Mas mesmo ser referido só ao corpo, ela é uma viva imagem da tirania que o demônio exerce sobre as almas, quando ele as faz cair no pecado. Este possesso era mudo, o demônio o tornara mudo. O demônio procura fechar a boca dos que louvam a Deus. Procura fechar a boca destes para que Deus não seja louvado. Procura fechar também a boca daqueles que pregam a doutrina para que as almas não venham ao conhecimento da verdade e assim se salvem. Um dos padres da igreja nos diz que este homem era também surdo. E São Beda nos afirma que São Mateus diz que esse homem era também cego. Este homem estava, pois, inteiramente fechado a toda influência salutar que pudesse retirá-lo da influência do demônio, já que, sendo cego, surdo e mudo, ele estava como que opaco à influência, à recepção da revelação. Ora, este homem é a imagem do gênero humano após o pecado de Adão e Eva. Pelo pecado mortal, o demônio obtém esses 3 efeitos desastrosos na alma do pecador: cegueira, surdez e mudez. Cegos e surdos ficaram Adão e Eva quando fecharam seus corações à ordem divina de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mudos ficaram quando não puderam mais falar palavras de santidade, mas começaram a se desculpar e acusar-se uns aos outros. Longe da verdade, o homem cessa de louvar a Deus, o qual é louvado quando o homem diz a verdade. Mas os fariseus disseram: é por Belzebu que ele expulsa os demônios. E outros pediam para tentá-lo um sinal do céu. Belzebu vem de Baal. Baal era o deus supremo dos cananeus, adorado também pelos babilônios sob o nome de Bel, e por vários outros povos da antiguidade, como os fenícios e os cartagineses. Aqui vemos com clareza o que dizem os salmos: os deuses dos pagãos são demônios, já que o nome Baal serve para designar também o demônio sob a forma de Beelzebu. Beelzebu, ao final da palavra, primeira parte, Beel significa Baal, e a parte final indica a impureza. Baal era o deus da impureza, e o demônio é o espírito impuro. E assim fica confirmada essa grande afirmação que os deuses dos pagãos são demônios. É por isso que o ecumenismo é uma coisa absurda, porque é dar crédito a religiões que cultuam o demônio. Logo os fariseus acusavam Nosso Senhor de expulsar o demônio, pelo poder, ou seja, com a ajuda do próprio demônio. Nosso Senhor vai ler nos seus corações esta acusação que eles faziam murmurando no meio do povo, não ousando enfrentar abertamente Nosso Senhor. Que vai dizer Nosso Senhor? Ele vai dar várias razões para mostrar o erro, a contradição e a malícia dos seus adversários.
e nos dará grandes ensinamentos na sua resposta, ensinamentos de uma atualidade sempre renovada, sobretudo para os momentos em que vivemos. Ele diz: todo reino dividido em si mesmo cairá destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Se, pois, Satanás está em desacordo consigo mesmo, como poderá subsistir o seu reino? Nosso Senhor nos adverte que os demônios estão unidos entre si. Eles estão unidos sob a tirania de Lúcifer e cimentados na sua união pelo ódio. E é o ódio que une os demônios. E é o ódio que é esse cimento e fundamento do reino, do qual Santo Agostinho chama de cidade dos homens. Cidade e reino sendo a mesma coisa. Cidade fundada no amor de si mesmo, levada até o desprezo de Deus. A cidade subsiste mesmo hoje e subsistirá até o tempo marcado por Deus. É dela que fala Leão XIII ao descrever e condenar a sociedade dos maçons, que unidos entre si por diversos graus de malícia e de segredo, mudos como o possesso do Evangelho de hoje, pelo juramento de guardar segredo, tramaram a destruição da Igreja com um plano descoberto sobre o pontificado de Gregório XVI e publicado, tornado público sob Pio IX, sobre a ordem do Papa. Plano satânico de infiltração da Igreja até o seu mais alto escalão, isto é, até o Santo Padre, que eles desejavam ver adotar as teses do liberalismo. Liberalismo que é, por assim dizer, o grito unânime de todo o inferno, porque a alma do liberalismo é a revolta. Não servirei, não obedecerei a Deus, não adorarei o Filho do Deus feito homem, não acatarei as leis da Igreja, não aceitarei a sua doutrina. Eis o grito, né, que vem das profundezas do inferno e que se espalha dentro da maçonaria, e da maçonaria, com muita sutileza, vai passando aos poucos nas instituições dos antigos países católicos, que eram os países da Europa e os países da América do Sul, da América Latina, que vão se deixando impregnar por esse vento do liberalismo que sopra sobre o mundo há quase já 3 séculos. Este reino infernal subsiste, nos diz Nosso Senhor, e ele não está dividido em si mesmo, embora o que os une não possa nunca chegar aos pés da união que reina entre os servidores de Deus. União fundada na verdade e caridade, por isso uma união que é eterna. Quanto ao demônio, ela não vai durar. Penso que depois do juízo final, o inferno será uma balbúrdia e, não sei, a tirania do Satanás se exercendo a uma aparência, talvez. De qualquer maneira, é uma união dentro da desunião. É uma união contra a natureza. É uma união que só merece o termo de união pelo seu aspecto externo, que interiormente não há nenhuma união entre os maus. E enquanto que a união dos servidores de Deus tem por modelo a união da Santíssima Trindade, que são 3 pessoas consubstancialmente unidas na unidade da natureza divina. Mas retomemos o texto do Evangelho de hoje. Nosso Senhor, após nos dizer que Satanás não está dividido em si mesmo, acrescenta: dizeis que é por Belzebu que expulsa os demônios? Ora, se é por Belzebu que expulsa os demônios, vossos filhos por quem os expulsam? Por isso eles próprios serão vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Humildade de Nosso Senhor. Ele diz, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, para mostrar que enquanto homem, ele tem o auxílio do Espírito Santo, tem o auxílio da divindade. Ele usa essa maneira de falar, humilde. Ele poderia falar, eu expulso. Mas ele diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, fazendo alusão à sua humanidade, cujo poder vem da união dela com sua divindade. Ao reino de Satanás, então, Nosso Senhor opõe o reino de Deus e diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Já falamos um pouquinho do reino do demônio. E o reino de Deus, qual é? O reino de Deus é a Santa Igreja Católica. É para ela que Nosso Senhor veio ao mundo. É dela que Ele é rei. E ela é o seu reino. É dela que Nosso Senhor fala quando diz, é agora o julgamento do mundo.
É agora que o príncipe do mundo será lançado fora. Fora de onde? Fora dos corações, que o demônio mantinha cativos. Fora das nações, que de pagãs se converteram ao catolicismo. Ora, isto é o reino de Deus. Nosso Senhor reinando em nossos corações, através da Santa Igreja Católica, cujo ensinamento e sacramentos nos comunicam a vida divina. Monsieur Ollier, amigo de São Luís Grão de Montfort, ao pregar com frequência gostava de repetir vida divina, e punha a mão sobre o coração. Sim, eis aí o reino de Deus. A Santa Igreja, a única que nos comunica a vida eterna, ou seja, a vida divina. Vida divina, eis aí o reino de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor prossegue: quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Foi isto que Nosso Senhor realizou. O homem forte do qual Nosso Senhor fala aqui é o demônio, e o mais forte que ele é Nosso Senhor. E a casa são as almas. Nosso Senhor expulsa o demônio das almas, mas Ele quer que as almas tenham parte nesta luta. Ele pede a elas a perseverança no bem. Caso contrário, eis o que acontece. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada. Varrida porque purificada pelo batismo e pela confissão. Ornada porque em posse das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo, que são o ornamento da alma. E Nosso Senhor continua: vai ele então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem sua morada. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quem não vê aí o estado do povo judeu, que tendo conhecido o verdadeiro Deus, tendo sido libertado da escravidão do Egito, tendo sido purificado com o sangue do Cordeiro, com o qual tingiram o batente de suas portas, e assim evitaram a passagem do anjo exterminador. Tendo recebido tantos benefícios, voltaram ao seu vômito, ao condenarem à morte o Salvador. Que não vê também igualmente nessas palavras as nações católicas, que tendo recebido a plenitude das graças da redenção, tendo recebido mais do que os judeus, tendo conhecido a Santa Igreja, o santo sacrifício da missa, tendo constatado a santidade de todas as ordens religiosas, de tantos bispos, mártires, virgens e confessores, tendo recebido da Igreja a inspiração das suas leis, a proteção das suas orações, a paz resultante da mediação dos papas nas diferenças e dificuldades entre as nações. Depois de tudo isso, estas nações se entregam novamente ao demônio, e que se precipita sobre elas com indescritível furor. E o que dizer da Igreja? Devemos dizer que ela também será dominada e que o demônio aí entrará com 7 espíritos piores do que ele? Jamais. Assim como Nosso Senhor revelou sua santidade mais do que nunca na sua paixão, é agora que a Igreja, Santa Igreja, lança luzes mais radiantes da sua santidade, pois é na humilhação que Jó mostrou a sua santidade. Foi quando Jó foi flagelado, quando Jó ficou com uma chaga da planta dos pés até a cabeça, que brilhou de uma maneira como jamais se havia visto a paciência desse homem santo. E assim também é na perseguição que a Igreja mostra toda a sua virtude. É na perseguição externa e interna que resplandece mais do que nunca a sua santidade e seu amor e sua fidelidade por seu esposo divino que é Nosso Senhor. Mas esse esplendor permanece escondido aos olhos do mundo, como permanecia escondido aos amigos de Jó, que o acusavam e diziam que Jó tinha pecado, senão não era possível que aquilo tivesse acontecido. E Jó dizia que não. Então a santidade de Jó estava escondida aos olhos dos amigos de Jó. E no final do livro de Jó, Deus repreende os amigos de Jó que não viram a santidade de Jó. A santidade muitas vezes está escondida, assim como a divindade de Nosso Senhor ficou oculta durante a sua paixão. Aos olhos do mundo, a Igreja já passou ao inimigo. Aos olhos do mundo, os inimigos da Igreja, para eles, a sorte da Igreja já está selada. O mal irremediável caiu sobre ela, dizem eles,
ela não se levantará jamais, pensam eles, na sua ilusão. Assim falavam os fariseus e os escribas a respeito de Nosso Senhor. Mas 3 dias depois, Nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Um escritor francês dizia de uma maneira muito expressiva, muito eloquente, dizia: já escutando o barulho dos golpes de martelo sobre os cravos. Pois bem, isso é sinal que a ressurreição está próxima. Então, quando a igreja está passando pela sua paixão, é sinal de que a ressurreição está próxima. A igreja, esposa fiel de Nosso Senhor, deve passar por uma morte semelhante, ou melhor, por diversas mortes, porque cada perseguição da igreja se assemelha a uma morte. E assim, essa mesma situação pode se repetir várias vezes ao longo da história, e de maneira, às vezes, cada vez piores, como será até o momento em que aparecerá o anticristo. Penso eu que será o momento mais duro para a igreja. Eu penso que toda evidência, penso que todos os padres pensam a mesma coisa, padres da igreja, e será então, e o tempo que nós estamos passando, não sabemos como vai terminar, mas como dizia o Père Calmel, que é um dominicano muito bom, que muito lutou pela tradição, ele dizia que o tempo que nós estamos vivendo é como um ensaio, né? Um ensaio do tempo do anticristo, que nós estamos vendo em proporções ainda pequenas, porque ainda podemos rezar a missa, podemos ainda pregar o catecismo, podemos ainda batizar, podemos ainda confessar, pois bem, no tempo do anticristo será bem mais difícil, pois está dito que o Santíssimo Sacramento será abolido, e o demônio então reinará aparentemente, pois não reinará no coração dos verdadeiros fiéis, que mostrarão, então, como jamais foi mostrado, o amor da igreja por Nosso Senhor. De todas essas mortes, a igreja sairá vitoriosa, pois ela é divina como seu chefe e Senhor. Ao escutar Nosso Senhor rompendo o silêncio, uma mulher rompendo o silêncio no meio da multidão, proclamou com uma fé admirável: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E Nosso Senhor respondeu a esta mulher: bem-aventurado antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Essa corajosa mulher viu louvado a maternidade divina de Nosso Senhor. E Nosso Senhor completou esse elogio, louvando a Imaculada Conceição de sua mãe, que foi a vitória mais total, a mais definitiva, que jamais foi infligida ao demônio e aos seus sequazes. Vitória obtida pelos méritos da paixão de Nosso Senhor. Se nós queremos que o demônio não volte a ter domínio sobre nós, se nós queremos ver a Santa Igreja livre dos ataques que lhe fazem, nós devemos procurar em Nossa Senhora o refúgio, já que ela foi aquela que esmagou a cabeça do demônio e não permitiu jamais nem que ele voltasse para perto dela. Pois ela é tesoureira das graças divinas. Ela nos ensinará a subir ao Calvário e a esperar em paz a hora da ressurreição. Confiemos a ela o nosso batismo. Confiemos a ela as graças recebidas, nossa crisma, nossas comunhões. São Luís Grandfort diz que é mais difícil conservar a sabedoria do que adquiri-la. Pois bem, nós a adquirimos pelo batismo, adquirimos pelo estudo do catecismo, adquirimos pela confirmação. Mas o demônio vem tentando derrubar a alma. E é necessário que Nossa Senhora esteja junto de nós. Se ela estiver junto de nós, ela será como aquele anjo do paraíso, e com uma espada de fogo guardava a porta, impedindo Adão e Eva de entrarem no paraíso, porque eles haviam pecado. Muito mais pecou o demônio, porque Adão e Eva se arrependeram, o demônio não se arrepende. E ele tenta entrar na nossa alma, que para ele é uma espécie de paraíso, um paraíso de perversidade, ou menos um paraíso no qual ele quer entrar para aí semear a sua perversidade. Pois bem, peçamos a Nossa Senhora que ela fique à porta dessa casa, já que Nossa Senhora compara nossa alma a uma casa, que ela fique à porta. E se ela aí estiver, o demônio não poderá nada contra ela, não ousará se aproximar. E nós iremos com a casa varrida e ornada, nos apresentar diante de Deus e receber na eternidade o prêmio que Nosso Senhor conquistou para nós, com o seu preciosíssimo sangue. Sejamos fiéis a esse sangue, que esse sangue nos guarde para a vida eterna. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.